Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não está inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser conteúdos antecipados como esse, é muito simples. É só você entrar no meu Apoia-se ou no clube de membros aqui do YouTube. Você me ajuda financeiramente e você continua e você garante esses conteúdos de forma antecipada. Bom, vamos falar, né, dos 5 jogos que rolaram nesse último final de semana, né? Todos foram pela São Paulo Football League, a SPFL, e temos as 3 finais definidas, né? Pela Série Prata, teremos a Seas Captains contra Cannibals Futebol Americano, na Série Ouro, Guarás Futebol Americano contra a Central André Werewolves, e na Série Diamante teremos a reedição do ano passado, né? O confronto entre Moura Lacerda Dragons e Rio Preto Vilers. Mas vamos falar dos jogos que trouxeram as equipes até aqui. Para não deixar passar em branco, sei que nas últimas semanas eu não fiz análises, não falei aqui no YouTube, principalmente, de muita coisa, eu vou falar rapidamente sobre o Werewolves e Tatuapé Monsters, tá? Foi um jogo que teve um primeiro tempo, acho que muito parelho, né? Os dois ataques sofreram muito ali para se encaixar, né? As defesas foram achando formas de conseguir segurar, de conseguir conter, algumas faltinhas que atrapalharam, mas para mim, o que eu tinha até colocado, acho que nos stories, alguma coisa assim, acabou pesando o fato do Werewolves ter mais armas ofensivamente. Eu acho que tinha mais jogadores que poderiam fazer coisas diferentes e também uma maior variedade ofensiva. Eu acho que o Monsters não tem essa variedade, ainda mais quando o Afonso está comandando ataque. Eu acho que ele tem ali algumas travas de se arriscar às vezes um pouco demais, de repente ter uma leitura mais rápida do jogo. O time apostou no Beto e aí conseguiu um touchdown. Depois o Beto acabou sofrendo acho que 3 interceptações seguidas, e é uma consequência de você estar desesperado atrás do placar. Então não dá pra falar que também foi uma boa partida do Beto, mas eu acho que já é um cara que traz um pouco mais no braço, é um cara que traz um pouco mais até em se arriscar, né? E num jogo como esse, na situação que o jogo se desenhou, você precisava arriscar um pouco mais. Para a equipe de Santo André, eu acho que defensivamente é uma equipe que conseguiu ter um jogo fisicamente um pouco melhor, não dá tantos espaços para o Monsters correr com a bola, foi achando algumas janelas, mas eu ainda estou preocupado olhando para a final. Eu acho que é uma defesa que, contra esse mesmo Guarás, né, mostrou algumas dificuldades que vamos ver se vai conseguir ajustar. Né, o ataque, eu acho que o ataque fez mais uma vez tudo que a gente viu dando certo e tudo que não deu certo. Quando tenta correr pelo meio, tirando algumas coisas desenhadas com o Iago, não tem tanto sucesso, aquele interior de linha não consegue empurrar tanto para frente, mas é um time que consegue achar muito espaço para correr por fora, para trabalhar com pulse. O jogo aéreo com o Iago encaixa cada vez mais, né? Acho que quando você tem um cara como o Pio, né, você consegue pendurar algumas bolas e torcer para ele buscar algumas. Tem um comitê no jogo terrestre que eu acho muito interessante agora, né, com o McLaren, Kaká, o Lucas. É um time que conseguiu se montar bem ali ao redor. Tem também o Wes, que é um baita recebedor. Então, assim, é um time que chega bem para a final. Acho que conseguiu reduzir alguns errinhos do que a gente viu no segundo e até no terceiro jogo do Wild Card, mas vai ter que melhorar algumas coisas ali para conseguir brigar nessa final. A outra semifinal, né, a vitória do Guarás Futebol Americano, né, 53-8 contra o Franca Carrascos. Foi um jogo, acho que o placar me surpreendeu, não achei que o Guarás ia conseguir ter um volume tão grande. É um time que capitalizou muito cedo, se aproveitou muito de um Franca que, defensivamente, eu acho que é um time que tem um plano A, mas não tem um plano B. Né? Ofensivamente, é um time que dependeu muito de que o João pudesse correr com a bola, que ele pudesse produzir com as pernas, e assim ele pagou o preço, apanhou bastante no último jogo. A defesa do Guarás é uma defesa que é muito física, que joga com muita intensidade, né, que vai até o limite de onde pode acertar ou não, né, e tá correndo para sideline, tá ali no limite antes de soltar a bola. É um time que bate muito, né, e eu não digo no sentido de negativo, eu acho que é um time que joga realmente no limite da fisicalidade, né, e acho que na final tem que tomar alguns cuidados para de repente não tomar algumas faltas, como tomou já em algumas partidas. Mas assim, o Guarás veio com um jogo muito parecido. Eu acho que é um ataque que tem ali no Michel e no Felipe 2 bons running backs,
Você tem ali no corpo de recebedores um time que funciona muito bem também, tem uma variedade muito legal. Eu acho que o Marcílio traz, né, no estilo de jogo dele uma versatilidade, né, de poder correr, de poder passar, de poder estender jogadas com as próprias pernas. Então é um ataque muito bom, um ataque muito sólido e que de certa forma não precisou ter planos muito diferentes, né, com o passar dos jogos. A gente viu uma coisinha aqui, uma coisinha ali no jogo contra o Franca, mas assim, nada que foi numa questão de a gente precisa mudar porque não tá dando certo. Foi criar uma variação para poder pontuar. Mas eu acho que é um time que tá jogando muito redondinho dos dois lados da bola e chega para a final como favorito, né? Até porque venceu já o Werewolves nessa série ouro. Né? Eu acho que foi aquele jogo onde a defesa do Guarás foi o diferencial, né? Capitalizou muito em erros da equipe de Santo André. E teremos aí essa final, né? E lembrando que as duas equipes já estão classificadas para a Série Diamante. Série Diamante que ano que vem vai ter 14 equipes, né? Então o campeão vai para um grupo, o vice-campeão vai para outro, né? A gente já tem ali algumas posições definidas na Série Diamante do ano que vem. Quando acabar, sai tudo oficial, né? Quando a gente tiver todo mundo já definido para alinhar, né? Quem vai ficar em cada grupo, por assim dizer. Bom, indo agora para a Série Prata, né? Tivemos os dois jogos nesse último final de semana. A Assis Captains e a Avaré Lions se enfrentaram pela terceira vez nessa temporada e pela terceira vez o Assis Captains conseguiu vencer. Né? 26-22, a equipe de Avaré que conseguiu melhorar jogo após jogo, tornou a missão do Assis muito complicada. A equipe de Assis capitalizou muito em cima dos erros de Avaré. Eu acho que esse para mim foi o principal diferencial do jogo. A equipe da Avaré cometeu muita falta, deu muito tiro no pé, deu muita posição de campo boa para a equipe de Assis e a Assis conseguiu capitalizar, conseguiu pontuar muito em cima disso. Eu acho que a equipe de Avaré teve seus bons momentos, uma equipe conseguiu também achar formas de passar a bola, a defesa também conseguiu evitar alguns momentos da equipe de Assis, mas a equipe do Assis Captains conseguiu, principalmente no final do jogo, eu acho que a equipe teve uma forma muito inteligente de correr com a bola, de gastar o relógio, de não se colocar em situações muito perigosas. Eu acho que o Thiago, ele tá cuidando um pouco melhor da bola do que a gente viu no ano passado. Eu acho que ainda tem algumas janelas que perde e tudo mais, mas no geral, eu acho que o time, quando precisou passar, conseguiu achar, né, boas respostas, e o jogo terrestre fluiu muito bem. Né? A defesa também não deixou o Avaré correr tanto com a bola, forçou a equipe a improvisar muito, e nesses improvisos acabou conseguindo achar espaços, e isso é muito interessante olhando para essa final, porque vai encarar um Cannibals que tem um quarterback que consegue estender, que consegue ir para o lado, consegue ir para o outro, consegue resolver ele mesmo. Então vai ser um ponto de atenção para essa defesa de Assis, que chega agora nessa final. Eu acho que até é interessante porque fica difícil a gente medir muito o Assis Captains, porque ele literalmente jogou 3 vezes contra o mesmo time e foi para a final. Né? E o Avaré jogou 4 jogos, e o único jogo que não jogou contra a Assis foi aquele jogo da Ponte, que foi um jogo muito apertado, né, que a equipe ganhou. Então fica um pouco difícil para a gente medir. Né? O Taubaté jogou 4 jogos, né, sendo 2 contra a equipe de Taubaté, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então fica um pouco complicado. Mas assim, eu acho que o Avaré sai muito bem dessa competição. Uma equipe que, mais uma vez, melhorou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. Então assim, é uma equipe que não sei como que vai ficar a situação da Série Prata ano que vem. Né? A SPFL estava discutindo que pode ter algumas mudanças no formato de como ia subir ou não para a Série Ouro, até para complementar e deixar ela mais cheia, mas a gente ainda vai esperar para ver. Mas é um time que eu tenho boas expectativas para o ano que vem. Não sei se esse ano ainda vai disputar alguma coisa, né? Eu não lembro agora se ia jogar o Brasileirão ou não, mas é uma equipe que se despede bem. E para a equipe do Assis, eu acho que é uma grande prova que a equipe aprendeu o ano passado. Eu acho que ano passado a equipe ficou de fora ali de uma classificação porque não conseguiu performar bem no momento crucial, num jogo apertado. A equipe não soube cuidar da bola, não soube finalizar, deu tiros no próprio pé. E esse ano não. Esse ano foi uma equipe que capitalizou quando o adversário errou, soube jogar o jogo, soube gastar relógio, soube não se expor de forma desnecessária e tomou decisões muito corretas para finalizar e para ganhar o jogo. Então, a equipe está na final com muito mérito, né, e uma construção muito grande do que a gente viu desse projeto da cidade de Assis do ano passado. Então, parabéns para o Assis Captains pela classificação para a final e para a equipe do Avaré também, né, se despediu jogando muito bem, brigando até a última bola. Indo agora para Taubaté Futebol e Cannibals, né? Vitória do Cannibals 14-8, né? Um jogo que foi muito equilibrado, assim como tinha sido na fase de grupos, quando o Cannibals venceu também, mas por 7-0.
a gente pode olhar para várias nuances e vários fatores que podem ser apontados para essa vitória do Cannibals, né? Vou começar falando de uma situação do Taubaté, que eu acho que foi crucial, né? Quando você tem 2 quarterbacks, talvez você não tenha nenhum, né? E eu acho que essa foi uma grande questão. No jogo 1, a equipe rodou com o Vilarta. Aí no jogo 2, a equipe rodou com o Lucas improvisado e colocou o Rafa no final. No jogo 3, Vilarta começou e o Rafa entrou para resolver. No jogo 4, Vilarta jogou, o Rafa também. E aí nesse jogo você vem com o Vilarta no primeiro tempo, o Rafa no segundo. E assim, é uma situação que eu acho que quando você tem 2, você não tem nenhum. E isso talvez tenha sido um complicador para a equipe do Taubaté. E eu consigo entender por que cada um estava em campo. Eu acho que a ideia inicial era que fosse o Vilarta. O Vilarta era o plano 1, mas a OL do Taubaté jogou muito abaixo. E quando você tem esse problema, e o Vilarta, apesar de ter alguns momentos onde ele evitou sacks e conseguiu estender jogadas, você tem que optar por um QB que vai sobreviver mais. E é aí que entrava o Rafa. O Rafa foi um quarterback que conseguiu produzir mais com as pernas, conseguia estender mais jogadas, conseguia de repente afundar a bola um pouco mais. E isso era o que acabava sendo um fator para você ter que colocar ele em campo. Eu acho que o Vilarta era o plano 1, né? Desde o começo. Acho que a equipe do Taubaté deixou isso muito claro até em conversas, né? O Rafa não estava tão presente, não estava tão ali, mas a equipe acabou precisando usar o Rafa. O Rafa respondeu muito bem no jogo 3, mas eu acho que a equipe não conseguiu ter a organização necessária, né? E não tinha uma linha ofensiva para conseguir seguir com o seu plano 1. Né? Eu acho que foi um ataque que, mais uma vez, conseguia marchar em alguns momentos, conseguia achar formas de avançar, mas assim como foi no jogo 1 contra o Cannibals, não conseguiu finalizar na red zone, quando estava no campo de ataque. Nesse jogo, teve um touchdown, mas depois não conseguiu mais, não conseguiu ter ritmo, não conseguiu avançar. Depois que o Cannibals pontou, eu acho que as chamadas do Monson não foram tão boas ali, pensando que seu ataque não estava operando também. Poderia ter corrido mais com a bola, gastado mais relógio, tentou o jogo aéreo, não encaixou. Depois toma uma virada, aí você tem que mudar de novo. Então, assim, mais uma vez, eu acho que foi um conjunto de fatores que acabaram atrapalhando muito essa unidade ofensiva, né? E mais uma vez, eu acho que a OL ela foi um divisor de águas para que a equipe tivesse que decidir sempre entre 2 quarterbacks diferentes. Mas também não tirando o mérito do Cannibals, tá? A defesa do Cannibals jogou muito bem, conseguiu, mais uma vez, quando estava de costas para a própria endzone, fechar a casinha, forçar o erro do adversário, forçar paradas, trabalhar muito bem ali para, quando passou à frente do placar também, entender como tinha que proteger para ganhar o jogo, né, por assim dizer, e é uma defesa muito organizada. Eu digo e repito o que eu falei desde o começo do campeonato, desde antes de entrar no campo. O Cannibals seria uma grata surpresa se fizesse o que fez, que foi jogar um jogo sem inventar demais. O Cannibals não inventou a roda, mas assim, é um ataque que tem um jeito muito claro de correr, é um ataque que tem um jeito peculiar de passar, e é um ataque que tem um quarterback que pode não ter o maior braço do mundo, mas coloca a bola onde o time precisa. É o quarterback que você pode desenhar uma corrida com ele, é um quarterback que estende uma jogada e solta um passe. Então, assim, eu acho que é um time construído nesse conceito de vamos fazer o básico bem feitinho, que a gente vai conseguir ir longe. E isso aconteceu. Quando a gente olha individualmente, eu acho que o Cannibals talvez não tenha o melhor elenco de jogadores que podem produzir individualmente com a bola. Mas, quando você tem um coletivo muito bom, um time que ouve o seu treinador, um time que comete pouco erro e um time que consegue se manter no jogo porque a defesa está jogando muito bem, eventualmente as coisas vão funcionar. E isso aconteceu com o ataque do Cannibals, tanto no primeiro jogo quanto nesse. O ataque caminhava, mas brecava. Tinha uma ou 2 jogadas, mas não ritmava. E o ataque precisou de 2 campanhas com um pouco mais de ritmo para virar o jogo. Então, assim, eu acho que é um time que chega na final por muito mérito coletivo e por muito mérito de como esse time é bem treinado. Eu acho que seria injusto a gente apontar 1, 2 ou 3 caras aqui. É um time que literalmente, eu acho que é o coletivo que imperou mais para esse time chegar na final.
E esse eu acho que é um dos intuitos da Série Prata, né? Porque assim, muitas vezes a gente vê um time indo longe porque um ou dois caras conseguem fazer coisas diferentes e o Cannibals está sendo uma prova de que não basta, né? Mas se você joga organizado, se você joga bem feitinho, se você não tenta inventar demais tão cedo, eu acho que você consegue ir longe. E o time garantiu a sua vaga para a final. Para a equipe do Taubaté, eu acho que é uma equipe que vai disputar o Brasileirão, até onde eu sei. Que deve ter alguns reforços aí para jogar esse Brasileirão. É uma equipe que está muito próxima ali de Cruzeiro e do Rio de Janeiro, então de repente pode vir uma galera aí para somar com esse elenco, mas é um time que precisa resolver sua linha ofensiva. Eu acho que o time precisa de peças ali para você conseguir operar melhor. A questão de quarterback, querendo ou não, eu acho que o time precisa ou abraçar que você precisa do cara A, porque minha OL é essa, ou eu vou reforçar meu L para insistir com esse cara B, ou eu vou ajustar o meu plano de jogo para que a OL não seja um fator e eu possa jogar com esse cara. Ou eu vou mudar o plano de jogo para usar esse outro cara, não fazer uma questão de improviso. E assim, da defesa do Taubaté, eu não posso falar muita coisa, tá? Foi uma defesa que jogou muito bem, manteve o time em todos os jogos possíveis e imagináveis, mas, mais uma vez, quando você encara um ataque organizadinho, quando você encara um time que bate, uma hora vai furar a pedra e acabou conseguindo vencer a equipe do Taubaté. Bom, indo agora para a série Diamante, tivemos as duas semifinais lá em Ribeirão Preto, estava lá. Vamos falar primeiro de Moro Lacerda Dragons 34-7 contra o Ocelotes Futebol Americano. Não falei, né, de Ocelotes Spartans, e teve uma galera do Ocelotes que me cobrou, mas assim, aquele jogo foi um jogo muito bom do Ocelotes, tá? Eu vi uma galera tentando meio que diminuir, falando, porque o Spartans isso, aquilo. A verdade é que o Ocelote jogou muito bem aquele jogo, tá? Eu acho que foi o jogo também que tudo deu certo, né? Bola desviada caía na mão do jogador do Ocelote e tudo mais, mas o time jogou muito bem. Então, assim, não acho que o time chegou na semifinal porque o Spartans jogou mal. O Ocelote chegou na semifinal porque jogou muito bem, porque dominou a equipe do Spartans. E essa é a verdade daquele jogo. Bom, falando desse jogo agora, eu acho que uma das falas do Topa, né, que foi um dos treinadores do Ocelotes que eu entrevistei depois do jogo, ela foi muito sincera, que quando você encara um time bom e você deixa descarrilhar muito cedo, é difícil buscar. E eu acho que foi isso que aconteceu. Né? O Dragons teve um começo muito avassalador. Né? A primeira campanha, touchdown. A primeira campanha do Ocelotes, safety. A segunda campanha do Dragons, touchdown. Então, assim... E o primeiro tempo já acabou com o jogo praticamente resolvido. Né? Então foi claro, resolvido no sentido de que estava muito difícil buscar. Né? O Ocelotes terminou bem o primeiro tempo, com aquele TD corrido do Derão. Né? O Derão correr para touchdown sei lá, eu já falei 1 trilhão de vezes aqui, não tenho o que falar. Se você perder um teco e você der uma janela, ele vai pontuar, e é isso. E não tem nem demérito para a defesa do Dragons, que conteve o Derão na grande maioria das situações de corrida durante o jogo. Mas a uma que você der, ele vai correr. Né? Essa é a verdade. Mas assim, no segundo tempo, o ataque do Ocelotes não encaixou. Aí o time tentou ali colocar o Zuki com o Derão no backfield para fazer alguma coisa, que também não deu certo. E assim, o Dragons teve um segundo tempo também sem se arriscar demais. A defesa do Ocelotes jogou muito bem, conseguiu conter, forçou o Sample a correr muitas vezes com a bola. Inclusive, isso é algo pra gente ficar de olho, que essa OL do Dragons não é de hoje, né? Que no segundo tempo das partidas essa OL cai um pouco de nível, né, e acaba colocando o Sample, de repente, em situações um pouco mais perigosas. Né? Eu lembro do jogo do Corinthians Steamrollers, no finalzinho do jogo, o Sample tomando algumas pancadas que ele poderia nem estar mais no campo, a verdade é essa. Mas assim, tomando algumas pancadas que não precisava. Nesse último jogo, ele sendo exposto ali em algumas situações em que ele conseguiu escapar, outras a defesa conseguiu pegar. Então, assim, você ter um quarterback que faz esse tipo de coisa dá uma maquiada em, às vezes, alguns erros da OL. Mas precisa ter algumas atenções, porque vai encarar um baita time na final. Mas assim, o primeiro tempo do Dragons foi muito bom e foi determinante para vencer o jogo. Né? O que permitiu que no segundo a equipe jogasse, né, de uma forma mais cautelosa, mais tranquila. Mas foi uma vitória muito sólida da equipe do Dragons. Né? A equipe que chega invicta para a final. Né? Teve ali um 5-0 na sua fase de grupos. Depois pegou um bom Ocelotes e conseguiu vencer bem. É um ataque muito recheado. Tem muita gente ali que pode pontuar em cima de você. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais de olhar para esse time.
né? Um time que de ponta a ponta no backfield é todo montado para jogar bem e jogar como quiser. Eu acho que é um time que pode operar de várias formas diferentes, né? Já a defesa, eu acho que é uma defesa que também jogou bem, conseguiu impedir, né, muito do que o Ocelotes tentava fazer ali de jogadas diferentes, com o crawl, com o Darão correndo, com o Hamir Knight, né? Cedeu algumas bolinhas em profundidade, mas é do jogo, né? Eu acho que o Ocelotes também tem muito mérito nisso, né? Um time que melhorou muito desde o ano passado nessas bolas contestadas do Derão. Mas vai bem pra final. Eu acho que assim. Eu realmente não consigo falar que chega como favorito, mas chega com a melhor campanha, né? Chega como invicto na grande final, né? É um fato. Pro Ocelotes, eu acho que a equipe tem muita noção do que errou e do que acertou. É uma equipe muito pé no chão nesse sentido. Com esse pé no chão, a equipe vai jogar o Brasileirão D2 de novo. Tem informações aí de que dos americanos que chegaram, um deve ficar, né? Não sei se a equipe vai falar oficialmente ou não, mas um deve ficar, um não. Não sei se a equipe vai atrás de outro, né? Eu sei que desde o começo do ano existiam algumas conversas para trazer os irmãos de volta, que jogaram no ano passado. Então é pra gente ficar de olho, né? Uma equipe que vai chegar na D2 mais uma vez como grande candidato a título, é o atual campeão, mas que é uma equipe que eu acho que entende aonde tá batendo na parede, entende aonde breca no estado, né? O Ocelotes nunca conseguiu chegar na final, mas eu acho que é a terceira ou quarta vez que o time chega na semi. Então é um time que entende suas limitações e que tá brigando pra acabar com elas, né? Então eu acho que é isso. Da outra semifinal, né, tivemos um jogão de Rio Preto Vailers 13, Guarulhos Rhinos 9. Sobre esse jogo, arbitragem, que eu sei que muita gente vai falar, muita gente me perguntou em caixinha de perguntas, e eu vou ser bem direto aqui. Eu não falo de arbitragem por alguns motivos simples. Primeiro, são humanos, eu acho que todo mundo pode errar ou não. Eu nunca vi e não acredito que nenhum árbitro erre de forma proposital. Nunca vi, não acredito que nenhum árbitro erre de propósito. Vou deliberadamente errar contra o time A ou contra o time B. Não acho que exista um favorecimento para o time A, o time B ou o time C. Mas eu acho que houveram alguns lances que talvez a arbitragem não tenha tomado a melhor decisão possível. É isso que eu vou falar. Eu tenho muito respeito pelo pessoal da APAEFA. Teve a situação no flag ali onde eles foram quase agredidos e, pô, gente, quem acha que eu não vou repudiar isso não me conhece. Eu acho que, mais uma vez, a gente tá falando de seres humanos, todo mundo pode errar, todo mundo pode acertar. Isso faz parte do processo. Eu acho que jogos como esse, eles levantam algumas questões de como podemos melhorar, como podemos cobrar uma melhora, como podemos discutir formas de que a arbitragem possa ser reciclada ou melhorada. Eu acho que isso é um fato. Eu acho que a gente pode ter uma discussão de repente, ser mais aberto uma classificação de como a arbitragem avalia os seus jogos, como a arbitragem avalia erros ou acertos, de arbitragem e times pós-jogo terem, de repente, uma oportunidade de conversar e de se avaliar e autoavaliar e explicar uma marcação ou não. Mas, assim, eu acho que isso tem que partir de arbitragens e times e federação e confederação em consenso. Eu acho que não adianta só os times brigarem, não adianta só a arbitragem brigar, não adianta só a arbitragem entre eles discutir e não adianta também só falar que eles são pagos, então eles não podem errar, ou isso e aquilo. Mais uma vez, são humanos que não têm acesso a um replay de vídeo, que não vão poder ficar congelando a imagem para rever tudo de novo. Eu acho que tem que melhorar? Acho. Em todos os estados do país, eu acho que a arbitragem tem pontos de melhorar. Eu acho que é horrível? Eu acho que não. Mas eu acho que precisa se discutir formas de tentar melhorar. Eu acho que discussão para tentar melhorar nunca fez e nunca vai fazer mal para ninguém. Bom, do jogo. Não quero falar mais de arbitragem. Foi um jogo muito engraçado, na minha opinião, porque foi um jogo parecido com o que foi no primeiro, ao contrário. Enquanto a gente teve num primeiro jogo um Rio Preto Vailers que jogou melhor que o Rhinos e não finalizou, nesse jogo eu acho que o Rhino jogou melhor. Eu acho que o Rhino jogou melhor, ofensivamente falando, mas não capitalizou. Né? O time teve uma campanha onde chegou a ficar na goal line e saiu só com 3 pontos. Depois a sua defesa colocou a bola na linha de 4 jardas e você sai de lá sem ponto nenhum.
não só sai sem ponto, como você sai com o field goal bloqueado, que posiciona o Valers para pontuar 3, 4 jogadas depois. Na campanha seguinte, fumble, recuperado pela defesa, que vira o segundo touchdown. Depois disso, o ataque do Valers não fez quase nada. Essa é a verdade. Eu não tô falando de ponto, tô falando de ritmo. Foi um ataque que não conseguiu fazer mais quase nada. Teve alguns momentos, teve algumas jogadas. No final do jogo, inclusive, foi essencial para queimar o relógio e gastar até o final. É muito bom ver o Choque de volta. Choque que estava com uma lesão no punho ou na mão, né, se eu não me engano. Muito bom ver ele jogando de volta. É um cara muito elusivo, é um cara que tem muita velocidade e é um cara que precisa de um espaço mínimo da sua L para disparar como disparou no último jogo, né? O Valers também usou o Bijan no backfield, que é um cara mais... nem é tanto de velocidade, mas é um cara que vai baixar a cabeça, vai pro contato, vai tentar quebrar tackles. E teve ali algumas jogadinhas em que conseguiu fazer alguma coisa. Mas foi um ataque que foi... eu não quero dizer que foi mal. Porque assim, quando teve as suas chances, né, seu momento de ganhar o jogo, ganhou. Né, o ataque do Rio Preto Valers. Mas não teve o mesmo ritmo que teve no outro jogo contra o Rhinos. Eu acho que no outro jogo a equipe teve mais ritmo, teve mais situações boas para tentar pontuar e não pontuou. Né? Já o Rhinos, eu acho que o ataque operou muito melhor do que operou no primeiro jogo. Teve mais situações ali de ritmar, de se colocar em boas posições, mas perdeu janelas, perdeu oportunidades, arriscou algumas vezes e não deu certo. E os turnovers. Turnover mata jogo, ir à red zone e não pontuar mata jogo, e eu acho que isso acabou custando muito para a equipe de Guarulhos. Eu acho que o momento do jogo virou muito na campanha que a equipe não pontuou na linha de 4 jardas. Quando teve ali o fumble recuperado pelo Manu deixa a bola na linha de 4 e você sai de lá zerado e na campanha seguinte o Valers pontua, aí a cabeça já não tá no lugar, aí tem o fumble, aí o outro TD. A equipe conseguiu se recuperar para ter um TD no final do primeiro tempo ainda, o TD 200 do Catulo, parabéns para ele. Foi uma marca histórica, até brinquei que seria ainda mais histórico se tivesse ido pro Ceia, né? Porque seria o TD 200 do Catulo e o 50 do Ceia, né? Então seria uma marca muito, muito legal. Foi na conta do Tini, o primeiro dele no ano. É um jogador que é um tight end muito bruto, um cara que joga um jogo físico que a gente vê pouco na posição mesmo aqui no Brasil e conseguiu capitalizar e pontuar. Mas depois, eu acho que o Rhinos teve janelas, conseguiu avançar bem. A gente viu o Ares aparecendo, o Valuto aparecendo, Paulinho pelo meio do campo aparecendo. O jogo terrestre, eu confesso que assim... Eu não entendi você insistir tanto naquele meio mini toss, né, vamos dizer assim, que não funcionou. O Isaiah matou todos esses toss durante o jogo inteiro e o time insistiu em fazer isso. Né, e assim, o mérito também para a defesa do Rio Preto Valers, né, que conseguiu segurar, né, na secundária tempo suficiente para forçar sacks, inclusive o sack do Edivan que carimbou a vitória. Né, o Isaiah jogando ali perto da linha é muito bom. Eu acho que tanto o Isaiah quanto o Bijan, eles somam muito mais para a defesa do que para o ataque do Rio Preto Valers. E tá tudo bem. Eu acho que quando você traz dois caras que teoricamente vão fazer os dois, eles vão acabar se tacando mais em um ou no outro. Mas eu acho que o que o Isaiah tá fazendo defensivamente chama muita, muita atenção. É um jogador também que tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque já foi ejetado uma vez, né? Tem um lance ou outro ali que pode gerar alguma reclamação, mas é um cara que joga muito intenso, joga muito físico durante o jogo inteiro. Eu acho que o Bijan é um cara muito mais mental. Até fora do campo você consegue perceber um pouco mais disso dele conversando, falando com ele mesmo. Mas assim, é a defesa que, mais uma vez, o Jonas ele monta um plano de jogo muito bom e é um plano de jogo que se ajusta muito. Eu acho que a gente teve uma baita partida do Daniel Santana também, é um corner que eu gosto muito de ver jogar. Ele e o Wiley tiveram uma briga muito boa durante o jogo inteiro. E assim, poderia ter ido para qualquer um dos lados. Eu acho que a equipe do Rio Preto Vale chega também com o seu mérito. É uma equipe que foi muito questionada porque perdeu muita gente, apostou num quarterback muito novo que é o Gabriel Verlang. Eu acho que o Verlang, ele cresce, ele tá crescendo a cada jogo, ainda falta coisa a lapidar, ainda tem ali alguns drives que a janela tá lá e a bola não chega, mas eu acho que assim, ele tá se provando muito mais do que muita gente imaginava. E eu acho que esse time, mais uma vez, está provando que é sobre o time, não é sobre indivíduos, né? Individualmente falando, sabe? Eu acho que é um time que também é muito bem treinado. Eu falo que eu acho que talvez esse material na mão de outras comissões técnicas não renderia como rende. E é uma opinião, não sei se é só minha, não sei se é de muita gente, mas é um time que se não tivesse a comissão que tem, talvez não tivesse onde está hoje.
E eu acho que era um time que talvez numa outra comissão poderia ter um estilo de jogo muito diferente, que não conseguisse chegar onde chegou. E é um time muito bem treinado, né? Eu ia falar antes, mas vou falar agora, né? Não é sobre Jimmys and Joes, é sobre X and O's. Então, eu acho que é isso. Vai pra final, vai ter um grande jogo. O Ryan chega bem no Brasileirão. Eu acho que é diferente do ano passado, quando a equipe perdeu mal, né? Perdeu feio na semifinal, jogando mal. Eu acho que é um time que chega no Brasileiro bem, chega grande, chega empolgado e chega brigando para ser campeão. Basta entender que precisa finalizar e que precisa desistir de algumas coisas ofensivamente quando elas não funcionam e cuidar melhor da bola. Bom, meu povo, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser me ajudar com o meu trabalho, você pode ir lá no meu Apoia-se ou no clube de membros aqui do YouTube. Você vai garantir sempre conteúdo de forma antecipada e você me ajuda a continuar produzindo conteúdo, beleza? Tamo junto e até a próxima!